Diz a palavra de Deus. Tinha Joás 7 anos de idade quando começou a reinar, e 40 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Zibe de Berseba. E ainda gostaria de estar lendo no livro de Apocalipse, no capítulo 11, no versículo 15. Tocou o sétimo anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Oremos. Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque estamos diante de ti, estamos te adorando na beleza da tua santidade. Meu Deus, nós pedimos agora que o Senhor esteja usando as nossas vidas. Usa, Senhor, a minha vida, usa os meus lábios, as minhas mãos, o meu coração para o teu serviço. Ó Deus, que eu possa transmitir o recado que o Senhor tem para esta igreja. Deus, nós te agradecemos e pedimos humildemente que o Senhor nos use para a tua honra e tua glória. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Contar a história para a criança mais ou menos fácil, né? Mas para adulto é complicado. E os adultos já conhecem as histórias e às vezes ficam olhando meio assim, não conta direito, né? Então, vamos fazer de conta que todos somos crianças, né? Temos a idade de Joás, quando ele começou a reinar. E desculpem as falhas que a história possa ter, tá? Mas sabemos que a palavra de Deus completa, né? E eu quero começar a contar essa história de Joás, que foi um rei, e ele começou a reinar com 7 anos, bem pequenininho assim, como Mateus, Samuel, a Carolina, ela está com 8, né? Então, outras crianças que nós temos aqui. Nessa idade, começar a reinar é bastante difícil e pesado, né? Mas nós sabemos que quando Deus usa alguém,
Então, antes mesmo de Jesus nascer, bem antes. Então, Jesus nasceu há 2003 anos atrás, coloca mais uns 600 anos para trás, foi mais ou menos nessa época que se passa essa história. Toda a história tem o quê? Uma madrasta ruim, né? Tem a princesa, tem o príncipe e tem uma pessoa malvada, a vilã. Então nós podemos ver que a vilã da nossa história era uma rainha chamada Atalia. Ela era bem malvada. E como a gente sabe que ela era malvada? Porque nós podemos ver em Crônicas, a nossa história se baseia em 2 Crônicas 22, 23, 24. No versículo 22, aliás, capítulo 22, versículo 10, diz assim: vendo, pois, Atalia, sua mãe, vendo, pois, Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a semente real da casa de Judá. Então, a história que a gente está contando começou um pouquinho antes de Joás. Nós tínhamos um rei, antes que se chamava Acabe, e ele, nós conhecemos um pouco da história, sabemos que Acabe foi um mau rei, e ele era induzido pela esposa a fazer más ações. E depois dele teve um filho, Joram, e quando subiu ao reinado, ele também matou os seus irmãos. E era era casado com Atalia. E ela mandou matar todos os seus descendentes, todos os seus netos, para que ela pudesse reinar. E ela começou a reinar. Só que tinha uma tia, sempre tem, né? Uma pessoa que Deus usa para salvar e para guardar pessoas e situações. Nesse caso, é a tia José. Sempre que eu conto essa história para as crianças, eles dão risada do nome, né? Jeoseba. Então, era uma rainha, que era filha de Atalia, era tia de Joás. E ela foi no castelo tentar salvar a vida de algumas crianças, que eram seus sobrinhos. Mas ela conseguiu salvar somente Joás, porque ele era pequenininho e era fácil de carregar no colo. E ela escondeu Joás no templo, porque ela era esposa do sacerdote. Ela levou e deixou lá guardadinho, escondidinho no templo. E ele foi crescendo. Ela estava sempre ensinando a palavra de Deus aos seus sobrinhos. Nós, como tios, como avós, devemos estar lembrando e ensinando os nossos filhos sempre a palavra de Deus, independente da idade, porque as nossas crianças vão crescer com esse firme fundamento que é a palavra de Deus, se nós assim ensinarmos. E a Joseba guardou o seu sobrinho e foi ensinando cada dia no tempo a palavra de Deus, contando a história da vida dele, do reinado dele, né? Contando para ele não só o presente, mas contando o passado, mas contando o futuro. E da semente dele nasceria Jesus, né? Que é o nosso rei. Por isso eu li em Apocalipse 11 e 15. E o reinado de Joás durou um espaço de tempo, mas o reinado de Jesus vai durar para sempre. Nós podemos ver também em 2 Crônicas 21, 7, que Deus ele teve vontade de acabar com toda a descendência de Davi, de Acabe, porque ele tinha sido um rei mau. Mas o que acontece no capítulo 7, diz assim: porém o Senhor não quis destruir
da casa de Davi, em atenção ao concerto que tinha feito com Davi, e porque também tinha dito que lhe daria por todos os dias uma lâmpada a ele e a seus filhos. Então, quando Deus faz uma promessa, Ele é fiel a essa promessa, custe o que custar. E nós sabemos que Ele prometeu o seu filho, o seu único filho, e Ele cumpriu essa promessa. Então nós sabemos que Jesus veio ao mundo, Ele nasceu, cresceu, morreu e ressuscitou, para que Ele nos desse vida. E Ele é o Rei dos Reis. E é interessante também a gente notar que Deus cuida das situações. Então, para que Jesus viesse a existir, Ele preservou a vida de Joás através da sua tia. E aqui na Bíblia descreve toda a genealogia de Joás e depois mais para frente de Jesus. É importante, eu gostaria agora de falar aos pais da importância que é nós educarmos e criarmos os nossos filhos com o temor do Senhor. Nós percebemos que está numa situação, numa época difícil disso acontecer. E às vezes a gente criando os nossos filhos dentro da igreja, né? Nós temos muito trabalho quando eles são adolescentes e moços. Mas quando nós nos dispomos como pais a obedecer a Deus, Ele vai ver em nós, né, os nossos filhos vão ver em nós esse temor e vão obedecer a Deus também. Nós podemos perceber que essa história tem essa rainha malvada e que ela, antes, na família dela, o esposo dela já tinha matado todos os cunhados, né? Então, quando nós permitimos que as pessoas influenciem negativamente a nós, aos nossos filhos, isso traz uma destruição para todas as pessoas, para toda a família. Mas não é isso que a gente quer para as nossas vidas. Então, nós, como pais, temos a responsabilidade muito grande de conduzir os nossos filhos a Deus. Porque nós queremos que os nossos filhos e nós mesmos sejamos súditos do Rei dos Reis. E agora também uma advertência para os jovens, né? Já que aqui é uma igreja bastante juvenil, então eu gostaria que os jovens se preocupassem bastante com quem você vai se envolver. Não só em termos de casamento, mas em termos de amizade. Porque às vezes você está seguindo alguns conselhos que não são os conselhos de Deus. Então você esteja atento, orando a Deus, para saber com quem você vai se envolver. Jeorão se envolveu com a Thalita. E nós sabemos o triste fim, se vocês têm em casa e quiserem estudar, o triste fim de Jeorão. Ele foi um rei interessante. Toda vez que a gente percebe que morre alguém, aquela pessoa, por pior que ela seja, ela passa a ser uma ótima pessoa. Ai, mas era tão bom, né? Mas a gente esquece as coisas ruins que aquela pessoa fez e a gente acha que ela está tudo bem, que ela foi uma boa pessoa, né? Foi maravilhosa, né? Principalmente porque já morreu. Mas o que aconteceu nessa história de Jeorão é que diz assim, em 2 Crônicas 21, no capítulo, aliás, no versículo 19. E sucedeu que depois de muitos dias, e chegado o fim de 2 anos, saíram-lhe as entranhas com a doença, e morreu de más enfermidades. E o seu povo não lhe queimou aromas como queimara seus pais. E era a idade de 32 anos quando começou a reinar. E reinou em Jerusalém 8 anos. E foi-se sem deixar de si saudades. E o sepultaram na cidade de Davi,
porém não nos sepulcros dos reis. Então já pensou a gente ouvir uma pessoa morreu, partiu, sem nem deixar saudade, sem nenhuma lembrança positiva, né? Na história de Jorão e a Cazia, aliás, a Thalia, aconteceu isso, que eram os avós de Joás. Então nós, hoje, estamos sendo despertados por Deus para que não aconteça essa situação nas nossas vidas, né? Quando os nossos filhos crescerem e a gente morrer, eles não falem assim: puxa, não tenho nem saudade, porque o meu pai não foi um pai que me ensinou a palavra de Deus. Hoje todos estamos aqui, ou pais, ou avós, ou tios. Nós precisamos estar despertando para fazer a vontade de Deus, para ensinar os nossos filhos, os nossos jovens. Mas nós não vamos ensinar simplesmente com a nossa palavra, mandando o filho para a igreja. Nós vamos ensinar com a nossa atitude. Muitas pessoas falam assim: mas acontece que os meus pais me levavam demais na igreja e hoje eu não quero ir. Mas com que atitude os pais levavam? Às vezes o pai me levava falando: eu tenho que ir na igreja de novo, passando essa imagem negativa. Vamos ensinar os nossos filhos e vamos também sentir alegria em vir à casa de Deus, porque aqui é o melhor lugar para se estar. E continuando a nossa história, o que aconteceu? Joseba salvou Joás e esteve com ele ensinando 6 anos no templo. E quando ele completou 7 anos, o seu tio, que era sacerdote, ele conversou com todos os capitães da guarda do templo e falou assim: nós temos aqui o descendente do rei Acasias. Nós precisamos fazer com que ele seja rei. Então o que nós vamos fazer? Vamos juntar todo mundo, isso no sábado, possivelmente no sábado à noite, na mudança da guarda. O sacerdote segurou os guardas e os que estavam em serviço e também os que estavam chegando. E em comum acordo com os guardas, eles foram fazer a coroação do rei Joás. E Joás, com 7 anos, foi coroado. E aconteceu o seguinte: a malvada, sempre nas histórias que a gente conhece, sempre o mocinho vence e o inimigo morre, não é verdade? Ele sempre perde no final. Então você não tente ser o bandido da história, seja sempre o príncipe, porque o bandido sempre morre no final. E a Thalia estava no castelo e começou a ouvir as vozes do povo entronizando o rei, que tinha um outro rei. Assim: mas se eu sou a rainha, né, sou viúva, não tem mais ninguém, como eles conseguiram esse rei? Então é traição. E ela saiu gritando do castelo até o templo que era traição. Então o sacerdote Jeoiada, que era o tio de Joás, disse assim: olha, vocês peguem, tirem essa mulher do templo, para que ela não seja morta no templo. E todos que a seguirem, vocês podem matar com a espada. Então, o que vai acontecer, apesar de Satanás ter tentado destruir as famílias, tentado destruir a geração até chegar em Jesus, ele vai ser derrotado. Nós já sabemos disso. Então, todas as pessoas que seguirem a Satanás, elas vão ser mortas eternamente, porque sabemos que existe céu e inferno. Quem estiver, que quiser ser um súdito de Jesus, vai reinar com ele no céu. E quem preferir seguir a Satanás, vai reinar com Satanás, ser preso no inferno. Não é por 1000 anos, como Satanás
de ser preso. Vai ser eternamente, sofrendo eternamente. Então nós precisamos falar dessa realidade para as nossas crianças. O que acontece hoje em dia é que antes, né, a gente fala, não, fala do inferno é muito pesado. Mas hoje o que as nossas crianças têm assistido na televisão, nos noticiários, não é muito mais pesado. Passam imagens pesadas, pessoas assassinando. E a gente fala assim, não, isso é muito pesado. Não vamos falar do inferno, vamos falar só do céu. Vamos falar só do príncipe bonzinho. Mas nós precisamos conhecer que há um outro lado da história. O lado em que, se você não servir a Jesus, assim como a Thalia, ela foi morta, e o seu neto, né, o verdadeiro rei, pôde reinar, Satanás também vai ser morto. E Jesus, o verdadeiro rei, vai reinar. Então eu gostaria que nós pensássemos sobre isso, da seriedade que é os últimos dias que estamos vivendo, e tão perto se aproxima a volta de Jesus. Então nós precisamos estar espertos para essa realidade. Nós contamos uma história de um rei, uma história de uma rainha malvada, e a história verdadeira, né, é uma história real, mas real nos dois sentidos, que é de realeza, né, e de realidade. Então, uma história real. E eu gostaria que os irmãos estivessem prestando muita atenção sobre isso, sobre o que nós estamos fazendo, que lado nós estamos seguindo, o que nós vamos fazer com os nossos filhos, que Jesus tem dado para nós cuidarmos. Então vamos estar realmente nos importando com isso. E eu estou aqui bem contente de saber que esta igreja é uma igreja que ama as crianças e que ama também os jovens. Nós estamos muito agradecidos porque Deus tem despertado a liderança para esse trabalho das crianças. É a fase em que as crianças crescem e conhecem o que é a verdade de Deus. Então nós precisamos estar preocupados com as nossas crianças, o futuro das nossas crianças, principalmente com a nossa vida atual. O que nós temos feito para que essa realidade da volta de Cristo esteja presente nas nossas vidas? Como estamos fazendo com que Jesus volte logo? O que nós estamos fazendo para que mais pessoas façam parte desse reino? Então eu gostaria que realmente a gente se despertasse a pensar sobre isso. Gostaria principalmente que nós estivéssemos orando a cada dia pela nossa igreja, pela liderança, pelo pastor, que Deus tem colocado para realmente nos dirigir segundo a vontade de Deus. Que a gente aprenda a obedecer, como José fez, obedecendo a Deus, em tirar e salvar aquela criança da morte. Então, o que nós aprendemos sempre é a obediência. Nós devemos estar obedecendo a Deus, ensinando os nossos filhos essa obediência. Porque quando eles crescerem, eles não vão se desviar. Por mais que eles possam sair, né, para conhecer o mundo, eles vão estar sempre se lembrando que existe Deus e que eles foram ensinados no caminho de Deus. Então, que realmente nós nos despertemos a cuidar dessa área espiritual das nossas crianças. Não só da área física, da área intelectual, mas da área espiritual. Que às vezes a gente percebe, né, não é uma realidade nessa igreja, mas fora daqui é uma realidade. As igrejas também não estão se preocupando com as crianças. A igreja tem se preocupado com o bem-estar dela. Se eu estou bem, não importa as crianças. E eu gostaria que realmente os irmãos atentassem para isso, para os nossos jovens também. Que os nossos jovens tivessem bastante respeito
pelos adultos, que essa igreja sempre tem esse respeito. Então, que realmente a gente se deixe usar por Deus, em obediência, em respeito às autoridades, né, às cabeças branquinhas que os nossos irmãos têm, né, nós tenhamos isso. E os jovens, as crianças só vão aprender esse respeito e essa obediência se nós adultos ensinarmos a eles. Então, que essa igreja esteja desperta, esteja realmente com vontade de ensinar, ganhar e gastar tempo ensinando aos nossos jovens a obediência e ensinando o respeito. Vamos orar? Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque o Senhor realmente tem falado aos nossos corações, tem nos ensinado a fazer a tua vontade. Ó Deus, nós queremos te agradecer por esta igreja, te agradecer pelo pastor Edson, ó Deus, pela vida dele, a saúde dele, a vida espiritual, a vida familiar, Senhor. Nós sabemos que Satanás tem atacado todas as famílias, desde, Senhor, a primeira família que o Senhor fez, com Adão e Eva. Satanás tem tentado destruir, mas o teu amor é maior do que o ódio de Satanás por nós. Ó Deus, nós te agradecemos porque realmente o Senhor cuida de nós, cuida das famílias desta igreja. O Senhor tem cuidado das crianças, tem dado liderança, Senhor, para as crianças, tem realmente despertado irmãs para te servirem nesta área. É uma área difícil, embora a gente ache que é a área mais fácil para a igreja. Deus, nós te agradecemos pelos jovens dessa igreja, pelo amor